Doutor Walker Araújo. Tá. Vamos iniciar, vamos antecipar alguns processos da parte da pauta da tarde, apenas aqueles que não têm sustentação. Vamos começar pelo item 74, da empresa São Brás Indústria, processo final 2007-74, de relatoria do doutor Rafael Madeira Abade. Está com a palavra, doutor Rafael. Pois não, presidente, meus caros colegas, os dois processos, o 74 e o 75 da pauta, são iguais. Ambos, o que muda são os perde-comps. Em ambos os processos, o contribuinte... É uma questão processual aqui. Processual procedimental, na verdade. Porque o contribuinte, eu fazendo o relatório já, ele discute a declaração de constitucionalidade dos decretos-lei 2245 e 2449 de 88, que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, isso não há dúvida. A questão é que ele apresentou um perde-comp, que vai variar no processo final 74, o perde-comp é o final 4221, e no processo final 61, o perde-comp é o final 6389. Ele indicou um processo administrativo que já tinha sido, o mesmo processo administrativo, que já tinha sido indeferido. E, posteriormente, então, ele pediu administrativamente esses créditos, foi negado, ele não recorreu. Depois, e aí, paralelo a isso, ajuizou o mandado de segurança, que é esse mesmo mandado de segurança para os dois casos, que é o 330-7, e o mandado de segurança transitou em julgado. Ele foi e requereu o crédito com base no perde-comp, ele indicou o processo administrativo que já tinha sido indeferido e não fez menção ao mandado de segurança. Isso é interessante porque nem no processo administrativo indeferido ele tinha feito menção ao mandado de segurança. Então, a Receita, acompanhada pela DRJ, entendeu que ele não poderia ter feito um perde-comp, indicado um processo, como base do crédito, um processo indeferido. Ele tinha que ter indicado um mandado de segurança. E foi por isso que foi indeferido, inclusive acompanhado pela DRJ, e é objeto do recurso voluntário essa discussão. Posso partir para o voto? Pode partir para o voto. A primeira preliminar, em ambos os processos, ele faz uma preliminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E eu entendo que isso não é preliminar, que requerer a exigibilidade do crédito tributário não é uma preliminar. Então, eu afasto a preliminar e jogo isso para o mérito. No mérito, eu trato dessa suspensão e entendo que isso não foi nem decidido pela DRJ. Entendo que isso é automático. Talvez ele tenha arguído isso como uma repetição de alguma outra peça, mesmo nesse processo, porque na época ainda era esse processo, esses fatos aí, inicialmente, remontam a 88, né? Então, ainda tinha aquele arrolamento de bens e até um depósito de 30%. Então, eu não aceito e afasto a preliminar, trato isso como mérito e nego o provimento em relação ao mérito, porque não há sucumbência, não houve sucumbência. Olha só uma coisinha, essa questão da suspensão ela é inerente, então, na verdade, a gente já trata ela falando que os débitos estão suspensos enquanto tiver a discussão a nível administrativo, não é isso? Eu não sabia se eu podia falar isso expressamente. Na verdade, nós não somos competentes para fazer isso. Aí o pedido tem que ser feito lá na esfera administrativa. Que, na verdade, não tem que fazer esse pedido, né? Na verdade... Não, eles fazem... Isso aí é processo antigo, né? É antigo. Isso, é de 88. Antigamente se tinha muito problema com suspensão do débito. Verdade. Aí para pedir CND, você tinha que... Às vezes a Receita Federal ela não processava lá o recurso voluntário e aí aquele débito ficava em aberto, né? Então, a advocacia de praxe ela já apresentava esse pedido de suspensão já para posteriormente angariar um mandado de segurança para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito. Então, eles sempre consignavam isso no recurso. Só que essa matéria não é nossa competência, esse pedido tem que ser feito lá no de origem, que é eles que têm o controle. E os
meios lá para fazer esse registro de suspensão, né? Então, isso aí não é competência nossa. Isso é matéria de mérito, preliminar, mas isso aí acho que é um parágrafo só dizendo que esse pedido tem que ser feito na unidade de origem e já está previsto no artigo 151 do CTN, só isso. Só. É isso que eu penso. Não é competência nossa. Aí eu me questiono que eu acho que eu gasto mais tempo nisso do que no processo em si. A solução jurídica para isso. Então, a gente só pode negar provimento, conhecer ou não conhecer, dar ou negar. Eu fiquei na dúvida do que eu faria. Como eu não podia, como eu acho que eu posso conhecer, eu neguei. Sim, mas não por esses motivos, né? O motivo que você entende é que a competência é da unidade? É da unidade, não é nossa. É a unidade que registra a suspensão, não é nossa. Você não pode negar aquilo que você não pode dar. Então, mas eu não posso conhecer, Você então. não pode dar aquilo que já foi dado. Então, eu não posso conhecer. Essa questão jurídica, a questão jurídica recursal. Que parece que a gente está concordando no mesmo sentido, estamos, mas a solução jurídica... Conhecer vai ter que conhecer que é um pedido de suspensão, ele fez. Exato. Então, você conhece, mas afasta, porque não é nossa competência. Só isso. Isso aí não dá problema. Basta dizer o seguinte no início do voto, fala assim, a suspensão já é automática, decorrente de lei, só falar preliminarmente ou inicialmente, só para não ter como omissão, coloca lá. Inicialmente, ressalto que a suspensão já é inerente ao processo administrativo. Então, só isso, faz um parágrafo. Sem entrar muito no... Sem complicar. Perfeito. Você, na verdade, já está resolvendo... Isso aí. Ok, eu vou simplificar isso aqui, então. Vou manter simplificado. Aí agora a gente entra no mérito, que é o direito de compensar um crédito que alega possuir em decorrência de pagamento maior do título de PIS, que a matéria eu já mencionei aqui, eu acho que ficou claro. Ela, quando ela fez a PERDComp, num processo é 4221, no outro é 6389, ela mencionou um outro processo administrativo, que é esse final 9813, que já tinha sido julgado improcedente. E nesse processo foi feito em 2004, o recorrente apontou que a origem era um pedido de restituição já indeferido em 2001, não recorrido, e não um processo judicial. Aí a DRJ, a unidade da DRJ entenderam que o contribuinte não poderia fazer, com base no formalismo, né, dos processos administrativos, ele não poderia formular um pedido com base num processo já indeferido, que ele deveria ter mencionado o mandado de segurança. E aí eu entendo que eu não tenho como superar essa questão formal e eu nego o provimento ao recurso voluntário. Ok. Vamos lá, então vamos votar isso aí. Vamos deliberar primeiro, né, senhores? Tá, então... Rafa, só me esclarece uma coisa que não ficou claro. Pois não. Qual o objeto do MS? O objeto do MS é o não recolhimento em tese, não submeter a sistemática dos decretos. E aí, com base nisso, ele fez um pedido de restituição? Não, aí que me parece que foi o problema, o Walker. Ele não tentou executar a ação judicial. Ele trouxe um processo administrativo que já tinha sido definido anteriormente como causa de pedir desse indébito. Exatamente, presidente. Ele deveria ter apontado a ação judicial como causa de pedir. Aí não teria problema nenhum. Aí teria que executar, entendeu? Inclusive, estou com o PERDECOMP aberto aqui. No início do PERDECOMP, ele já coloca crédito oriundo de ação judicial, não. Ele marca que não. Ele aponta um processo administrativo que ele não tem crédito. Exatamente. Beleza, muito obrigado. Ele errou aí. Erro de contador. Desculpe dizer, mas é erro de contador isso. Bom, mas isso não é problema nosso. A importância é doutor Vinícius. Com o relatório, só lembrando que a gente tem julgado
em vários casos aqui, esse tipo de processo, a gente tem até já, acho que em vários votos, Denise, Gilson, voto meu, que a gente traz aquela ideia, né, que quem demarca a compensação é o contribuinte. Ele demarca ali os limites, fala de onde que vem o crédito, quais que são os débitos, e a gente não pode alargar esse pedido. Então, é basicamente isso. Eu acho que essa ideia que você tentou transmitir aqui, não é? No seu voto. Isso. Exatamente, Vinícius. Na verdade, a gente não pode mudar. Ele errou. Ele tem ação judicial. Então, vamos ajustar para a ação judicial. É isso que você está falando. A gente não pode fazer isso. Isso. Já, a gente vai simplesmente julgar como ele definiu, porque ele que delimita qual que é a compensação que ele quer. Lá no PERDECOMP. Na verdade, qual é o crédito que ele quer, né? Isso. O crédito e qual é o débito que ele quer compensar. Então, assim, como a própria Larissa falou aí, ele indicou qual que era o crédito, disse que não era de ação judicial. A gente vai julgar isso de acordo com o que ele mesmo falou, né? Se ele quiser mostrar que houve um erro, eventualmente a gente pode eventualmente apreciar um erro, falar, não, realmente, olha, aqui não era do período tal, era do período tal, mas ele teria que provar isso também, teria que demonstrar por contabilidade, por várias questões. Então, assim, eu voto com o relator imaginando que ele está, no final das contas, assumindo esse posicionamento que a gente já vem adotando aqui. Ok, doutor Walker Araújo. Relator. Doutor Jorge Apudi. Com o relator. Zé Renato. Com o relator. Larissa. Com o relator. Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Então, foi negado o provimento por unanimidade. Aí tem uma preliminar? Deixa eu... A preliminar foi aquela Não, esquece aquilo como preliminar. Esquece aquilo como preliminar. Na verdade, você vai botar aí o início do seu voto sobre isso. Às vezes o contribuinte coloca preliminar, eu sigo... Tira na tua... Não qualifica. Não qualifica. Coloca como... pode deixar. Como o Vinícius falou, Perfeito. Um trechinho do início do voto, só para deixar consignado. Tá, então foi negado por unanimidade. O item 7.5 é igual? Igual. Só muda o PERDECOMP. Tá, então... O mandado de segurança é o mesmo, o processo usado como base é o mesmo. Então, eu estou copiando o resultado para os dois. Ok. Então, 7475 votados. Agora vamos para Jorge. Item 7.6 da pauta. Transnordestina Logística. Ok, presidente, eu vou fazer isso. Vou soltar o relatório. Ok. Transnordestina. Um momento, por favor. Isso aqui é uma pauta bem preparada, né, Vinícius? Pô, a gente já fazendo de tarde. Nunca mais vou fazer pauta, vou passar só por isso. Obrigado, mestre. Você estava todo momento... Nossa Senhora, Jorge, é isso tudo mesmo, esse voto? O sujeito passivo em ciência em 4 de setembro de 2017. Eu vou comentar de novo, porque o áudio estava fechado. Estava o quê? O meu áudio estava fechado, agora eu vou comentar de novo. Ok. Processo 10.380.726.843/2017-12.
Transnordestina Logística Sociedade Anônima. Relatório. Trato presente processo de autos de infração lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe. Ciência em 4 de setembro de 2017, constituindo crédito tributário de PIS e COFINS referente aos períodos de 1.2012 a 12.2013. No termo de verificação fiscal, a autoridade fiscal autuante informe com sentenças contra a apuração das mencionadas contribuições pelas regras da não cumulatividade quanto aos seguintes tipos de créditos: créditos sobre a aquisição de bens utilizados com insumos, créditos sobre as despesas de energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, créditos sobre as despesas com aluguéis de imóveis, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, e créditos decorrentes da aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ou a serem incorporados ao ativo imobilizado, em conformada com os lançamentos, a Ferrovia Transnordestina Logística SLT pôs em 4 de outubro de 2017 a impugnação. Jorge, para aí, por favor. A Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Tem que melhorar um pouquinho o som, ou aumentar. Pelo que o Isaías, está sendo ao vivo agora, essa gravação? Não, presidente, somente no período da tarde. Tá bom. Okay. Pode continuar. Só precisa... Empresa ingressou com recurso voluntário. É o relatório. Ok, pode passar o voto. Assim tá bom. Não, Walker. O Walker é o nosso balizador, porque ele que está gravando lá, se ele está ouvindo bem, é porque está gravando bem. Vou tentar o voto. Por favor. Nordestina Logística Sociedade Anônima. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. Tópico. Da responsabilidade tributária. A recorrente alega que a cisão parcial da empresa autuada se deu em 27 de dezembro de 2013, portanto, não praticou os fatos geradores cobrados na ação fiscal recorrida, o que retira sua responsabilidade tributária sobre os fatos da presente ação fiscal, nos termos dos artigos 121 a 124 do CTM. O período de apuração compreende 1º de janeiro de 2012 a 31/12/2013. Os dias 28 e 29 de dezembro de 2013 foram um sábado e domingo. Portanto, inócua a alegação. Tópico da suspensão. Vamos votar. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Relator. Doutor José Renato. Com relator. Larissa. Com o relator. Rafael. Com o relator. Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Pode passar para a parte. E aí você não precisa nem... pode passar e não para, não, porque a suspensão a gente já sabe que é. Não. Da exigibilidade do crédito tributário ora discutido. É alegado às folhas 06 do recurso voluntário. Nesses termos, como preliminar à apreciação das razões de fato e de direito aduzidas pelo contribuinte, e em obediência ao artigo 5º da Constituição Federal e nos termos dos artigos 145 e 151 do CTM, requer-se que todos os valores exigidos discutidos nos presentes autos sejam declarados com exigibilidade suspensa para todos os fins de direito, até o trânsito em julgado do presente processo administrativo, não sendo óbvia a regularidade fiscal do contribuinte. Esse direito é garantido pelo inciso 3 do artigo 151 do Código Tributário Nacional, tópico da decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário das competências de janeiro a agosto de 2012. É alegado às folhas 10 e 11 do recurso voluntário. Portanto, há de se afirmar que, transcorrido o lapso temporal quinquenal a partir do fato gerador, categoricamente prescrito no dispositivo citado,
sem que a Fazenda Nacional se insurja contra os procedimentos adotados pelo contribuinte no que se refere à antecipação dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, atribuir-se, e à inércia da administração efeitos jurídicos próprios do ato expresso, tais como a extinção do crédito tributário. Diante do aqui exposto, resta claro que a autoridade tributária, em 31 de agosto de 2017, jamais poderia constituir qualquer crédito tributário, por intermédio de auto de infração, em relação aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e agosto de 2012. O prazo decadencial para a constituição das contribuições destinadas a financiar a Seguridade Social foi disciplinado pelo artigo 45 da Lei 8.212, de 1991. O Supremo Tribunal Federal, analisando o referido artigo 45 no exercício do controle difuso da constitucionalidade das normas, concluiu que tal dispositivo violava o artigo 146 da Constituição. Foi publicada, em 20 de junho de 2008, a súmula vinculante 8, nos seguintes termos. Portanto, cabe a aplicação da regra de decadência prevista nos artigos 150 e 173 do Código Tributário Nacional. O parecer PGF-NCAD, aprovado pelo SR Ministro de Estado da Fazenda em 18 de agosto de 2008, traz as orientações quanto à aplicação dos dispositivos acima transcritos. Nesse sentido, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. Por fim, a conclusão do acórdão de impugnação, que me recorre devido aos seus elementos estritamente fáticos. No presente caso, conforme relatado pela autoridade fiscal autuante, o contribuinte não efetuou quaisquer recolhimentos para o PIS e COFINS relativos aos fatos geradores ocorridos nos anos de 2012 e 2013. Como não houve qualquer pagamento antecipado, a norma de contagem do prazo decadencial é a regra geral prevista no artigo 173 do CTN, contando-se o quinquênio a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que a autoridade poderia fazê-lo. Tendo em vista que o lançamento ocorreu em 4 de setembro de 2017, não estava decaído o direito de a Fazenda constituir o crédito tributário relativo ao PIS e COFINS dos fatos geradores objeto do presente processo. Isso porque, dada a ausência de recolhimentos, o prazo decadencial para os fatos geradores ocorridos entre janeiro e agosto de 2012 se iniciaria em 1º de janeiro de 2013 e terminaria em 31 de dezembro de 2017. O lançamento data de 4 de setembro de 2017. Improcedente a alegação. Ok, senhores, vamos à votação da decadência. Doutor Vinícius. Com relator. Doutor Walker. Relator. Doutor José Renato. Com relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator. Então foi afastada a decadência. Pode continuar, doutor. Mérito. Trato presente processo de autos de infração lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe. Ciência em 4 de setembro de 2017, constituindo crédito tributário de PIS e COFINS. Pelo que se depende das informações do termo de verificação fiscal, a fiscalizada desenvolvia, no período abrangido pela auditoria das contribuições para o PIS/PAS e da COFINS, 2 tipos de atividades: exploração de serviços de transporte ferroviário na Malha Nordeste 1 e execução das obras de implantação da Malha Nordeste 2. Estando obrigada à apuração das mencionadas contribuições pelas regras da não cumulatividade estabelecidas pelas leis citadas, apurou, em consequência da execução das atividades acima descritas, os seguintes tipos de créditos: créditos sobre a aquisição de bens utilizados como insumos, créditos sobre as despesas de energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, créditos sobre as despesas com aluguéis de imóveis, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, e créditos decorrentes da aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, considerando a inexistência de débitos declarados de PIS e de COFINS, o crédito tributário a ser constituído de ofício decorrente da constatação de
demonstrado. No procedimento fiscal, foi procedida a glosa dos créditos indevidamente apurados pelo contribuinte, constantes dos sistemas de controle da RFD, correspondentes à diferença entre os valores de créditos declarados pelo contribuinte e aqueles apurados no procedimento fiscal. Os créditos apurados no período de 001 a 31/08/2012 foram aproveitados até o limite dos valores utilizados pelo contribuinte nas apurações declaradas nos DACOM e OEFD contribuições. Para tanto, foram inicialmente calculados valores de partida para as contribuições a pagar, determinados da seguinte forma: no lado das bases de cálculo das contribuições, pelos valores declarados pelo contribuinte, ajustados pela exclusão de equívocos evidentes de declaração; no lado das bases de cálculo de créditos, pelos valores declarados e ou informados pelo contribuinte no curso do procedimento fiscal; e, quanto aos créditos decorrentes de aquisição de bens para o ativo imobilizado, que terão tratamento específico. Aos valores de partida assim calculados, foram adicionadas diferenças lançadas, seja pela insuficiência das bases de cálculo das contribuições declaradas pelo contribuinte, seja pela utilização indevida de bases de cálculo de crédito e consideradas na determinação dos valores de partida. Deve-se ressaltar que, assim procedendo, o valor a ser lançado é exatamente o mesmo daquele que seria calculado se a fiscalização fizesse o cálculo global da diferença de contribuição. Tópico: da suposta infração quanto aos valores de partida das contribuições a pagar, creditamento devido, presunção de vida de fatos. Por motivos didáticos, são apresentadas as alegações da recorrente na seguinte ordem: a fiscalização calculou valores da contribuição PIS/COFINS supostamente devida com base em informações divergentes das declarações. Para tanto, elaborou planilha comparativa das contribuições declaradas. No que concerne ao ano calendário 2013, sobreleva-se que os valores constantes nos DACOM foram prestados a partir de relatórios gerados em paralelo à transmissão das RFD contribuições. Como qualquer sistema alimentado manualmente, é possível o preenchimento incorreto em razão da inclusão de itens que não deveriam constar na base de cálculo das contribuições. A divergência de informações constantes nos DACOM por EFD contribuições não trouxe qualquer prejuízo ao erário fiscal, uma vez que, mesmo após as retificações exigidas pela fiscalização, a recorrente possuía saldo credor suficiente, consumindo todos os valores considerados a recolher. A fiscalização indica que supostamente houve declaração em duplicidade de receitas constantes nos blocos A e F, períodos março e setembro de 2012. Suscitou ainda a suposta informação via SPED de valores declarados a maior correspondentes ao mês de outubro e novembro de 2013. Contudo, mais uma vez a fiscalização incorre em erro, uma vez que, conforme comprovado por meio dos registros contábeis do impugnante, tais valores referem-se a notas fiscais canceladas em outubro e novembro de 2013, portanto, receita considerada nula. As supostas inconsistências encontradas nas informações constantes nos DACOM informações transmitidas via SPED em nada prejudicam o erário público, especialmente pelo fato da empresa possuir saldo credor decorrentes de períodos anteriores. Quanto às alegações do contribuinte, cabe observar os esclarecimentos da autoridade fiscal atuante no termo de verificação fiscal. 2.4 PIS/COFINS não cumulativo valores de partida das contribuições a pagar. Contribuições apuradas declaradas pelo contribuinte. Considerando existirem duas fontes de informações para os valores das contribuições apuradas, foi elaborada a planilha comparativa das contribuições declaradas. Relativamente ao ano de 2012, verifica-se que o contribuinte utilizou, nas escriturações da IFD, contribuições, ajustes de acréscimo e ajustes de redução, tornando rigorosamente iguais os valores das contribuições apurados nessas escriturações e aqueles informados nos DACOM. Já no ano de 2013, os valores declarados nos DACOM são ligeiramente superiores, com uma diferença anual correspondente a aproximadamente 1%. Intimado a se manifestar sobre o assunto, o contribuinte prestou as seguintes informações:
ano calendário 2013, esclareceu que as informações constantes nos DACOM foram prestadas a partir de relatórios gerados em paralelo à transmissão das RFD. Com isso, pode ter ocorrido preenchimento incorreto pela inclusão de itens que não deveriam constar na base de cálculo. Complementou que as informações da EFD são as corretas, considerando que as escriturações transmitidas ao SPD, módulo EFD Contribuições, possuem informações mais detalhadas e foram recentemente retificadas pelo contribuinte. Iremos considerá-las como valores de referência para o fim de se determinar os valores de partida das contribuições a pagar, ressalvados os ajustes de base de cálculo relatados a seguir. Valores declarados em duplicidade. Examinando-se as receitas declaradas nos blocos A e F das EFD, contribuições relativas a meses de março e setembro de 012, verificou-se que os valores de R$5.000 e de R$202.000 foram declarados em duplicidade, sob a rubrica Serviços prestados a terceiros. Valor declarado a maior. Comparando-se os valores declarados no bloco A das EFD, contribuições relativas a meses de outubro e novembro de 2013, sob a rubrica acessória ao transporte, transbordo, com aqueles registrados na conta transbordo da ECD correspondente, verifica-se que na EFD contribuições foram declarados valores de R$250.000 no mês de outubro e de R$500.000 no mês de novembro. Já na ECD, foram registrados valores líquidos de R$250.000 no mês de outubro e de R$250.000 no mês de novembro. Intimado a se manifestar sobre o assunto, o contribuinte informou que esses registros se referem a 3 notas fiscais: a de número 258, emitida em outubro de 2013, posteriormente cancelada, e as de números 263 e 264, emitidas em 9 de 2013, todas no valor de R$250.000. Pelo exposto, em relação a essas notas fiscais, deve ser considerada a receita nula em outubro de 2013 de R$500.000 em novembro de 2013, serviços cancelados e descontos incondicionais concedidos. Ao se proceder à análise comparativa entre os valores mensais das receitas de serviços de transportes contabilizados nas ECD relativas aos anos de 2012 e 2013 e aqueles informados nas MFD contribuições, foi constatado que o contribuinte deixou de excluir das receitas declaradas nas EFD contribuições valores registrados nas ECD a título de notas fiscais canceladas e de descontos incondicionais concedidos. No que se refere aos valores registrados na contabilidade, no ano 2012, a título de notas fiscais canceladas, o contribuinte, em resposta ao item 3 do termo de intimação 15, prestou os seguintes esclarecimentos. Realizados os ajustes para sanear os equívocos descritos nas alíneas AC, foi elaborada a planilha contribuições apuradas, valores declarados ajustados, onde se demonstra os valores apurados para as contribuições, antes do desconto de créditos. Segue abaixo as citadas planilhas do anexo 2 do termo de verificação fiscal. Das informações colacionadas, são extraídas as seguintes conclusões. A fiscalização não procedeu à apuração de PIS e COFINS devidos com base em informações divergentes das declarações, como alega o impugnante. Os valores considerados pela fiscalização foram os declarados pelo contribuinte na EFD contribuições, conforme esclarecido no termo de verificação fiscal. A fiscalização considerou os valores declarados pelo contribuinte na EFD contribuições como referência para determinar os valores de partida das contribuições a pagar. O próprio contribuinte, em resposta ao item 6 do termo de intimação 10, esclarece que as informações da EFD são as corretas. As inconsistências apontadas pela fiscalização relativas a meses de março a setembro de 2012, valores declarados em duplicidade, em outubro e novembro de 2013, valor declarado a maior, são favoráveis ao contribuinte. Os valores declarados em duplicidade ou a maior pelo contribuinte na EFD contribuições foram excluídas da base de cálculo para fins de apuração das contribuições do período. Portanto, não há qualquer sentido na contestação do contribuinte quanto às inconsistências apuradas pela fiscalização nas bases de cálculos informadas pelo contribuinte na EFD contribuições.
Quanto à alegação de que possui saldo credor de períodos anteriores, cabe observar que eventual aproveitamento de saldos de créditos apurados em períodos anteriores e ainda não utilizados pelo contribuinte sujeitam-se ao rito próprio, não podendo ser considerados neste contexto. Eleitor, tá ruim Ô, Jorge, tá dando alguma interferência aí. Você me ouve? Ouço mal, mas ouço, fala. Então, você quer votar esse tópico? Eu quero continuar, eu acho que dá para a gente Tá, ok. seguir, a gente bota tudo de uma vez só. Tá, ok. Tópico da suposta insuficiência de declaração de receitas registradas nas escriturações contábeis digitais. Por motivos didáticos, são apresentadas as alegações da recorrente na seguinte ordem. A fiscalização procedeu à comparação entre os valores contabilizados nas escriturações contábeis digitais correspondentes aos exercícios 2012 e 2013 e os informados nas escriturações transmitidas via SPED, relativas ao mesmo período. Houve verdadeiro equívoco por parte da fiscalização, uma vez que não analisou em conjunto os valores contabilizados na SED e os informados nos blocos de serviços sujeitos ao ICMS e a serviços sujeitos ao ISS-QM das EFD contribuições. Se a fiscalização tivesse assim procedido, as divergências praticamente desapareceriam. O fato de o fisco ter ignorado tais especificidades evidencia a nulidade do trabalho fiscal e os equívocos cometidos na apuração da suposta infração. Outro ponto que merece destaque refere-se às supostas diferenças apuradas especificamente ao exercício de 2012, no que diz respeito à identidade das informações contidas na SED e as informadas na EFD contribuições. A recorrente escriturou no bloco F demais documentos e operações da EFD contribuições todas as receitas constantes na ECD. Quando foi gerada a declaração retificadora, ocorreu um problema sistêmico onde o arquivo foi importado sem trazer todas as devidas informações. A recorrente ofereceu tais receitas à tributação adequadamente, portanto, não houve qualquer prejuízo ao fisco. O procedimento de investigação realizado pela fiscalização foi superficial e precário, que incorreu em graves vícios ao presumir que a recorrente teria suprimido informações de sua contabilidade nas declarações transmitidas via SPED. Não procedem as alegações do impugnante. No item 2.5, no termo de verificação fiscal, a autoridade fiscal autuante aponta e descreve minuciosamente todas as divergências encontradas entre as ECD e as EFD contribuições do contribuinte relativos aos exercícios 2012 e 2013. A fiscalização elaborou também detalhadas planilhas das referidas diferenças e insuficiências apuradas. Ademais, ao contrário do alegado pelo impugnante, a fiscalização considerou os blocos DE das EFD contribuições do cotejo com a SB, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte trecho do termo de verificação fiscal que dispenso a leitura por contemplar várias informações já trazidas no tópico anterior. O fragmento revela como a fiscalização elaborou cada planilha que aponta a insuficiência de declaração de receitas registradas nas escriturações contábeis digitais. A leitura do voto prossegue às folhas seguinte. O impugnante limita-se a contestar de maneira genérica, alegando que a fiscalização não analisou em conjunto os valores contabilizados na SED e os informados nos blocos de serviços sujeitos ao ICMS e a serviços sujeitos ao ISS-QM das EFD contribuições, não apontando especificamente quais os supostos valores dos blocos de não foram corretamente considerados. Utiliza-se, em parte, da chamada negativa geral, desatendendo o princípio da impugnação especificada que rege o direito processual. Quanto à escrituração no bloco F, a responsabilidade por infrações tem caráter objetivo, independendo a atuação da intenção do agente,
conforme disciplina o artigo 136 do Código Tributário Nacional. Por esse motivo, e em face do exercício de atividade plenamente vinculada, incumbe tão somente à autoridade fiscal, em verificando o cometimento da infração, proceder ao lançamento da penalidade prevista na legislação, sob pena de responsabilidade funcional, como adverte o parágrafo único do artigo 142 do CTN. Portanto, não tem qualquer fundamento a alegação do impugnante de que o procedimento de investigação realizado pela fiscalização foi superficial e precário. Top. Agora, o problema é que até aí eu não vejo problema de a gente votar junto. Depois a gente vai ter problemas. Não que vai ter problemas, mas pode ter divergências que a gente vai ter que acabar anotando. Até esse ponto do voto. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator. Doutor Walker. Qual é o ponto? Porque eu já estava bem lá na frente, eu não sei qual que parou. Paramos antes da falta de declaração de sinistros. Ah, tá, ótimo. Então, até aqui eu concordo com o relator. Tá, eu achei que daqui para frente eram umas questões mais eu já estava lá. isoladas, e a gente vai ter que pegar por partes, senão vai dar bagunça. Zé Renato. Com o relator, presidente. Larissa. Com o relator. Rafael. Acompanho o relator, presidente. E Denise. Com o relator. Ok, então até essa parte todos estão votando com o relator. Vamos agora a partir de agora. Falta de declarações de sinistro, doutor Jorge. Vou continuar o voto. Da falta de declaração de sinistros, inexistência de acréscimo patrimonial, por motivos didáticos, são apresentadas as alegações da recorrente na seguinte ordem. O pagamento do sinistro se refere a ressarcimento decorrente dos danos causados em razão das fortes chuvas ocorridas em junho de 2010 nos estados de Pernambuco e Alagoas, as quais danificaram consideravelmente a malha ferroviária. O reembolso contabilizado como sinistro não visa recompensar aquilo que deixou de ser ouvido, mas reconstituir a perda patrimonial ocorrida em virtude do dano sofrido. De acordo com o dispositivo citado, a possibilidade de excluir eventuais receitas como indenização de seguros da base de cálculo da contribuição incumendo o pagamento de indenização reparatória, como constatado no caso em apreço, não acarretou qualquer acréscimo patrimonial que seja o fato gerador da contribuição em apreço. A indenização do seguro recebida visa apenas recompor o patrimônio do segurado, razão pela qual deverá ser afastada a incidência da contribuição PIS/COFINS sobre os valores contabilizados a título de receita de sinistros. Quanto às indenizações de seguro recebidas pela recorrente, conforme ficou demonstrado no recurso voluntário, tais valores não afetaram o patrimônio da recorrente nem seu resultado operacional. Para ser receita, há que afetar o patrimônio da pessoa jurídica. A indenização de seguro tem a mesma natureza do bem sinistrado, já integrante do patrimônio do segurado, e não se confunde com alienação de bens porque o segurado não realizou operação mercantil alguma. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do CAF. Assim, não procede a inclusão das receitas de sinistros na base de cálculo do PIS e COFINS não cumulativo. Tópico. Da suposta utilização... Vamos colher o voto desse tópico. Doutor... Peraí. E aqui você está... Cadê? Você está falando que não procede a inclusão das receitas de sinistro na base de cálculo, ou seja, você está dando provimento. E está afastando essa... Eu estou votando essa ligação. Não. Não procede a inclusão das receitas de sinistro na base de cálculo. Então, você está dando... Oi? Talvez a minha redação não ficou boa. Eu estou acompanhando os julgados da Câmara Superior.
que não se pode considerar a indenização de seguro como receita. Como receita, logo você está tirando da receita. Isso. Então você está tirando, você está excluindo da receita Correto. tributável as indenizações. Correto. É isso que eu falei. Perdão. Tá, doutor Vinícius. Com o relator. Ok, doutor Walker. Eu fiquei em dúvida porque na conclusão do voto tirando dano, eu me meto nisso. Não, o voto dele lá embaixo está errado. Está errado, né? O voto dele está errado. E como o senhor vota? O senhor parou, doutor Walker? O relator. O relator, ok. Doutor Zé Renato? Com o relator. Doutor... Voltou? Voltei? Doutora Larissa? Voltou? Como relator. Ok. Doutor Rafael? Com o relator. Doutora Denise? Com o relator. Eu também voto com o relator. Então, foi afastada da tributação as receitas de sinistros. Ok. Vamos para a próxima parte do voto. Voltando ao voto. De créditos indivíduos sobre as despesas com aluguéis de imóveis, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa. Por motivos didáticos, são apresentadas as alegações da recorrente na seguinte ordem. A fiscalização constatou a tomada de créditos referente ao arrendamento de bens vinculados à prestação de serviço público de transporte ferroviário objeto da concessão outorgada pela União. A fiscalização desconsiderou os créditos apurados a título de COFINS, referente ao período janeiro de 2012 a dezembro de 2013, uma vez que, por se tratar de pagamentos efetuados à autarquia federal, não se há incidência da mencionada contribuição sobre tais pagamentos. O dispositivo citado permite o creditamento sobre aluguéis pagos à pessoa jurídica, inexistindo qualquer empecilho em decorrência do não recolhimento de COFINS pela autarquia federal. Embora o DMT seja uma autarquia federal, este é definido como pessoa jurídica de direito público interno. A lei estabelece apenas dois requisitos para o creditamento das despesas pagas com aluguéis, quais sejam que os aluguéis sejam contratados com pessoas jurídicas e os bens alugados sejam utilizados nas atividades empresariais. A despesa em questão refere-se aos valores pagos a título contra a prestação pelo arrendamento ou aluguel de bens vinculados à prestação de serviço público de transporte, ao DMT, autarquia federal. Cabe, no entanto, um aprofundamento sobre a forma de tributação da entidade para a qual é dirigido o pagamento, ou seja, o DMT, que é uma autarquia federal. Os dispositivos citados remetem, respectivamente, às normas da legislação da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS anteriores a essas leis que introduziram a sistemática não cumulativa das contribuições. Assim diz o artigo 10 da Lei 10.833. O diploma legal regente das contribuições no período anterior ao da publicação das leis citadas é a Lei 9.718, de 27 de novembro de 1998. O artigo 2º dessa lei, a incidência das contribuições por ela regulada restringiu-se às pessoas jurídicas de direito privado. Para as pessoas jurídicas de direito público, isto é, as pessoas jurídico-políticas, autarquias e fundações públicas, a regência da contribuição para o PIS/PASEP cabe à Lei 9.715, de 1998. Esta define a base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP para as pessoas jurídicas de direito público, como o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas. Em relação a COFINS, todavia, a situação é outra. Conforme já afirmado,
O dispositivo citado também remeteu à legislação anterior à regência sobre a COFINS em relação às pessoas jurídicas de direito público interno. A lei anterior é, então, a Lei 9.718, de 1998. No entanto, sua aplicação é exclusiva para as pessoas jurídicas de direito privado. Da análise da legislação da COFINS, constata-se que esta é aplicável somente a pessoas jurídicas de direito privado, de sorte que não há incidência da contribuição sobre a receita de pessoas jurídicas de direito público. É oportuna, agora, a reprodução do artigo 3º da Lei 10.833, adota ratio decidendido o acórdão de impugnação. Verifica-se, a partir do texto retrotranscrito, que, para o valor dar direito a crédito, é condição que, na aquisição, ele tenha sido sujeito ao pagamento da contribuição. No caso em questão, essa condição não é satisfeita para o COFINS, haja vista que, por conta da natureza de pessoa jurídica de direito público do DMT, sobre os valores pagos a título de arrendamento aluguel para esta não incide a contribuição. Tal vedação decorre da própria filosofia que dá sustentação à sistemática da não cumulatividade, qual seja afastar o denominado efeito cascata das contribuições mediante a possibilidade de apuração de crédito sobre as aquisições. Ora, se o valor da aquisição não houve incorporação da contribuição, não há razão para a apuração de crédito, já que aí não se encontraria o chamado efeito cascata. Portanto, correta é a glosa dos créditos relativos aos pagamentos efetuados ao PNT a título contra a prestação pelo arrendamento ou aluguel de bens vinculados à prestação de serviço público de transporte público, da impossibilidade de incidência. Ok, vamos votar. Doutor Vinícius. Da legalidade. Para, vota aí, por favor. Sendo que, deixa eu ver. Só que pode ler até esse finalzinho aí, porque esses três tópicos a gente pode votar de uma vez só. Porque nada demais aqui. O princípio da verdade material. Não. Só. É rápido. A matéria já se encontra pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais através de súmula. Tópico. Do princípio da verdade material, é alegado às folhas 44 do recurso voluntário. O direito à ampla defesa em ao contraditório é essencial ao processo administrativo, haja vista que possibilita aos contribuintes, em geral, manifestarem-se contra o ato abusivo da administração pública, a fim de evitar sérios danos para os administrados. Ressalta-se que a ampla defesa pode ser definida como o direito que a parte tem de utilizar-se de todos os meios de prova admitidos em direito, mais do que um direito. É uma garantia constitucional, um recurso de defesa e proteção dos cidadãos das ingerências do Estado que visa impor limites à atuação do mesmo. Para o real cumprimento do seu fim, a ampla defesa tem como objetivo buscar a verdade material, de forma a aplicar todos os outros princípios e garantias fundamentais. Portanto, qualquer ato que venha a obstar o exercício desse direito implica em cerceamento de defesa. O resto da leitura da citação dispenso, quanto ao requerimento do contribuinte para provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, notadamente pela posterior juntada de documentos, cabe observar que o decreto 70.235 reza em seu artigo 16, que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, sendo estipulado, no parágrafo 5º, ainda que a juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas linhas do parágrafo 4º. No caso em análise, o interessado nada acrescentou posteriormente à impugnação e nada peticionou a fim de embasar suas alegações, pelo que fica superada a questão do requerimento da impugnante em prova da juntada posterior de provas. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e nego o provimento ao recurso do contribuinte. E com o voto, Jorge Linabudi, relator. Na verdade, Jorge, você está dando provimento parcial, aí não provimento total. Negativo total. Então, vamos... ficou, então, pendente esses três últimos itens. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator.
Doutor José Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Me voto com o relator. Então, vou declarar o resultado. Quais os membros colegiados, unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguída, no mérito, unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso para afastar da tributação do PIS e da COFINS, apurado no regime não cumulativo, as receitas provenientes de sinistros. Os termos do voto do relator. Então, o item 76 votado. Vamos para o item 77, que também não tem. É o meu, né, junto? É o seu, Mercantil Rodrigues. Tá. Eu vou tentar um. Eu acho que se você me permitir, Wilson, eu posso enviar isso por voto? Pode, se for esclarecedor, pode. É esclarecedor. Então, por favor. É o Rodrigues. É o Mercantil Rodrigues. Rodrigues. Wilson, é tão fácil que eu vou resumir. O recurso voluntário tem 40 páginas. Ele só fala de uma coisa: prescrição decorrente. Não é 11. Só isso? Só. É o Mercantil Rodrigues, né? A gente está no Mercantil Rodrigues. Ok, então passo ao doutor Vinícius. Com o relator. Obrigado. Doutor Walker Araújo. Relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Rafael. Acompanho o relator. Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Negar o provimento por unanimidade, o item 77. Agora é um sindicato, correto? Não, esse não, esse tem sustentação. Ah, tá. Agora vai ao item 79, paisagem distribuidora de livros. Final 2005-95, Rafael é o relator. Perfeito, presidente. Paisagem. Foi um embargo de declaração apresentado pelo contribuinte, porque, efetivamente, só para contextualizar, na época foram muitos os processos da mesma empresa, alguns de PIS, outros de COFINS, e em um dos processos, o contribuinte tinha aberto mão ele tinha reconhecido a procedência de um trecho, de um período. E nesse, ele não tinha. Então, eram vários processos, acabou passando. Os embargos declaratórios são para analisar, então. Deixa eu ver como é que eu resumo melhor isso aqui. Não, acho que a forma que eu melhor resumo é lendo o despacho. Erro material na afirmação de que a embargante reconhecer a procedência da autuação quanto ao período de março, abril e maio de 2004, pois, ao contrário, a embargante reiterou em recurso voluntário que a autuação para esses períodos é indevida. Com razão, a embargante. Então, tem esse erro material e omissão. Omissão a deixar de apreciar o argumento relativo à desproporcionalidade da aplicação da multa do 44.1 da Lei 9.430, 96, em relação a esses períodos de março, abril e maio de 2004, que eu tratei como tivessem sido reconhecidos pelo contribuinte. O argumento, então, na verdade, eu deixei de analisar esses 3 meses, mas o argumento do contribuinte era que a multa isolada não era devida por falta de proporcionalidade. Eu vou ler o voto, que ele é muito curto. Ok, pode ficar à vontade. O argumento de erro material diz respeito a uma afirmação de que a recorrente havia reconhecido a procedência da autuação nos períodos já mencionados, o que efetivamente não ocorreu. E a recorrente insurge contra a autuação, alegando a desproporcionalidade da autuação realizada com fundamento no inciso 1 do 44 da 9.430. Em relação a esse argumento, efetivamente, é de se reconhecer que houve o erro material em relação à afirmativa de que teria havido reconhecimento da procedência da autuação no período apontado, ensejando a análise do argumento da desproporcionalidade.
que não foi analisada, sendo, portanto, a omissão apontada. A arguente alegou que a aplicação da multa de ofício, com arrimo no inciso 1º do 44 da 9.430, é desproporcional, eis que houve recolhimento do tributo. Em relação a esse período, cumpre destacar que o tributo foi recolhido em 28 de 2 de 2005, DARF e folhas 131 e 135, mais de um ano após a ciência do termo de início de ação fiscal, em 4 de 2 de 2004. Assim, em relação à autuação relativa aos períodos de março, escrito errado aqui, março, abril e maio de 2004, cujos tributos foram recolhidos após o termo do início de ação fiscal, efetivamente não se pode reconhecer espontaneidade. Partindo dos paradigmas de que não houve espontaneidade, existe norma válida e eficaz que combina a punição à conduta praticada pelo recorrente. E, finalmente, que o CARF, por força de súmula, não pode afastar a aplicação de norma vigente, voto por dar provimento aos embargos declaratórios para reconhecer o erro material e a omissão apontadas e assim apreciar o capítulo recursal que não foi analisado, todavia negando-lhe provimento. Eu só vou colocar a súmula aqui em cima para poder, questões de recurso. Aqui não é da provimento, né? Pois eu sempre confundo embargos isso. É o que? É conhecer? É, conhecer dos embargos. Mas quem conhece não é o presidente, mas enfim. Você tem, porque tem dois, aquele outro, São exame dois de pericilação. Você faz, o colegiado faz o exame definitivo. Ok. Conhecer os embargos declaratórios para reconhecer o material e omissão apontados, apontados e assim apreciar o capítulo recursal que não foi analisado, todavia negando o provimento. Ok. Então, vou passar o voto do doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Deixa eu só esclarecer. O pagamento foi feito depois do início do termo? Um ano depois. Mas já tinha processo já ou era só o início da fiscalização? Era a ciência do termo. Eu não consigo entender, Walker, assim, eu não entendi sua pergunta. Porque, na minha opinião, o termo inicia a fiscalização como um todo. O termo é o momento, até desconheço uma tese nesse sentido, que o termo é o momento a partir do qual acaba a espontaneidade. Olhada aqui no artigo que fala. E aliás, o contribuinte também não se insurgiu contra nada parecido. Rafael, a tua testa está sendo cortada. Opa, então vamos baixar na cadeira que é mais fácil para levantar. Um minuto só, por favor. Não, eu estou vendo aqui. Não entendi, Walker. Só um minuto só que eu vou olhar aqui o negócio. Claro. O computador está um pouco lento. Desculpa, só para te ajudar, você quer qual artigo? PN que fala da espontaneidade, qual que é? É o 44? Não, Espontaneidade eu uso 38 do CTN. 38, né? 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido do juros de mora ou depósito de importância. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionadas com a infração. Beleza. Apresentada após o início de qualquer... Tá. Porque tem uma súmula aqui, mas ele não argumenta, né? Que fica depois de um prazo de 60 dias, ele readquire a espontaneidade, né? Mas ele não traz essa discussão. Volto com o relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Isso. Com o relator. Doutor Rafael, doutor... É o relator. Com o relator. Eu também voto com o relator. Até porque essa súmula, eu não sei por que tanta
coisas com essa súmula, porque, na verdade, isso já é o que já sempre aconteceu, né? Depois de 60 dias, se não aconteceu nada, ele voltou com a espontaneidade. Mas ele tem que falar, olha, como você falou, passaram 60 dias, eu não tive nenhum tipo de ato, então voltei. Bom, só para esclarecer aqui, presidente, também para esclarecer, no termo de início foram requeridos vários documentos do contribuinte, depois teve um termo de intimação, só para dar mais segurança, depois teve um termo de intimação e ciência de prosseguimento de ação fiscal em 9/9/2004, então houve realmente o segmento, a fiscalização. Ok. Então, vou declarar o resultado. Os embargos foram acolhidos e, sem efeitos infringentes, não temos nota do relator. Denise, peraí, deixa eu ver se eu posso botar o teu para votar para ele. Esse foi o 79. Denise, o item 80, RC Fundição. Final 2007-92. Presidente, tem um almoço aí do apoio, hein? Mas ele sempre sai no nosso... O almoço ele sempre sai no nosso horário, 11h30. Beleza. Meio-dia e meio. Beleza. Não é esse o combinado? Não é, senhores? Não foi isso que a gente combinou? Então, nós somos 10, 11h56 ainda. Me perdoe pela intromissão. Não, sem problemas. Não tem problema nenhum. Vamos lá. 80, então, Denise. Certo. Trata-se de auto de infração em virtude da falta de recolhimento das contribuições do período de agosto a dezembro de 2004. Consta do termo de verificação fiscal que a interessada utilizou alíquotas normais para o cálculo das contribuições sobre produtos de fabricação destinados à utilização de veículos automotores classificados na subposição 840991, expressamente listados no anexo 1 da Lei 10.485 de 2002, com alterações da Lei 10.865 de 2002, artigo 36, estão submetidas às alíquotas 1,165 do PIS e 7,6 de COFINS. A interessada contestou, alegando o equívoco no procedimento fiscal, que é a reclassificação para a posição 84099190 do produto classificado na posição 73251000, sendo que as regras gerais de interpretação utilizadas para a fundamentação fiscal não guardam relação e pertinência com o princípio da verdade material. Diz que o produto comercializado não se trata de autopeças. A fiscalização utilizou exceção contida na seção das notas que tratam especificamente da atividade desempenhada pela impugnante para justificar o fato de que metais comuns em suas obras não compreende os artefatos, máquinas e aparelhos, material elétrico. Todavia, não pode ser utilizada a exceção, mas sim considerar-se o princípio da verdade material, ou seja, estamos diante de produção de matéria específica e que não se pode ser enquadrada na posição de autopeças. Argumentou também que a nova legislação instituiu a cobrança monofásica, impedindo o aproveitamento dos créditos para a apuração do PIS e COFINS, nega a vigência do princípio da cumulatividade, e que a nova legislação fere princípios constitucionais. Pleiteou o reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade da taxa de juros baseada na Selic. A multa aplicada ofende o princípio da razoabilidade, solicitou a realização de perícia e, ao termo, solicitou que seja reconhecida a improcedência do lançamento e reduzida a multa a 20%. A lide foi decidida pela 4ª turma da RJ em Ribeirão Preto, que, por unanimidade de votos, concluiu pela improcedência da impugnação apresentada com a manutenção integral do lançamento. Inconformada, interpôs recurso, alegando indeferimento, pedir perícia, cerceia o direito de defesa, possibilidade de afastar a norma inconstitucional na esfera administrativa, que deve ser mantida a classificação adotada, ofensa aos princípios constitucionais, impossibilidade de aplicação dos juros, débitos, aplicação da multa e aplicação da multa confiscatória. Pede o provimento de recurso. Esse é o relatório.
Ok, pode passar o voto. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e dele toma conhecimento da nulidade da decisão recorrida. Relativamente à alegação de cerceamento de defesa devido ao indeferimento pedido de perícia, cabe dizer que no processo administrativo fiscal vigora o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, que garante ao julgador, nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235, a liberdade de formar sua convicção, deferindo as diligências e perícias que entende ser necessárias ou indeferir quando prescindíveis ou impraticáveis. Aqui eu cito o artigo 18, eu não sei se eu devo prosseguir, presidente, porque aqui eu praticamente eu afasto esse pedido de perícia, entendo que isso não gera nulidade. Aqui cito também uma jurisprudência, e dessa forma, sendo possível a apreciação no mérito, não há o que se falar em cerceamento de defesa do recorrente, e pelo indeferimento da perícia, devendo ser afastada a preliminar em discussão. Essa é a preliminar. Ok, senhores. Vinícius? Com a relatora. Walker? Com a relatora. Jorge? Com a relatora. Renato? Com a relatora. Larissa? Com a relatora. Rafael? Com a relatora. Também voto com o relator, afastada a perícia. Vamos mérito. Como se nota do auto infração, os valores exigidos decorrem da alteração das alíquotas, com a alteração da classificação fiscal de alguns produtos fabricados pela recorrente. Consta do termo de verificação fiscal, que conforme os lançamentos dos livros contábeis no livro diário e aqueles informados nas DCTFs, verifica-se que a contribuinte fiscalizada adotou para todas as mercadorias vendidas as alíquotas para as contribuições sociais de PIS e COFINS abaixo especificados, independente se os produtos eram ou não peças automotivas sujeitas à Lei 10.485/2002. A alteração da alíquota exigida resultante da insuficiência dos recolhimentos das contribuições foi fundamentada pelo auditor fiscal pela Lei 10.485/2002, alterada pela Lei 10.865/2004, conforme transcreve-se abaixo. Inclusive, destacou a autoridade fiscal que a própria contribuinte formulou nos autos do processo de final 2004-12 os seguintes questionamentos. A empresa produz peças fundidas, dentre as quais parte do seu faturamento são produtos relacionados no anexo 1 e 2 da Lei 10.485, enquadrado no regime de apuração do imposto de renda do lucro presumido, sendo que a atribuição de PIS e COFINS, o regime cumulativo é 3 para COFINS e 0,65 de PIS. As alterações introduzidas, aqui ele questiona se as alterações introduzidas pela 10.865 de 2004 interferem na fabricação na comercialização daqueles componentes que são objetos do litígio. A resposta à consulta foi publicada na Solução de Consulta 463, concluindo que, a partir de 1º de agosto de 2004, independente do regime utilizado para apuração do imposto de renda, as pessoas jurídicas, fabricantes e importadores, relativamente à venda dos produtos relacionados nos anexos 1 e 2 da Lei 10.485, estariam sujeitos a alíquotas normais relativas às contribuições. Ainda consta do TVF a seguinte informação: dos produtos vendidos pela contribuinte fiscalizado sujeitos à lei e os anexos, foram emitidas notas fiscais de saídas, números tais, escriturados no livro diário, no livro de saída de mercadorias, em livro de apuração do IPI e livro de registro IMS. Todos os produtos vendidos descritos nas citadas notas fiscais de venda foram relacionados em 2 listagens, apresentadas pela contribuinte fiscalizada. Observe-se que na coluna especificação e finalidade das referidas listagens são informadas as descrições e finalidade das mercadorias vendidas, como base dos dados informados na coluna, especificação e finalidade, tendo em vista as atividades exercidas pelos destinatários das mercadorias vendidas, cujas informações foram contidas no sistema CNPJ através do campo denominado CNAE, Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Os produtos vendidos pela contribuinte fiscalizada foram classificados por esta fiscalização em 2 grupos. Um referente às mercadorias destinadas a autopeças, ou seja, destinadas a máquinas utilizadas em veículos automotores, sujeitos à Lei 10.485, e outro contendo as demais mercadorias.
As autopeças sujeitas à Lei 10.485 estão relacionadas na tabela 1, referente à contribuição de PIS, e na tabela 2, quanto à contribuição de COFINS, e referente às mesmas notas fiscais de saída das mercadorias. Da listagem oferecida à fiscalização, observe-se que na coluna especificação e finalidade, não restam dúvidas de que algumas das mercadorias são destinadas a autopeças, ou seja, destinadas a máquinas utilizadas em veículos automotores sujeitas à Lei 10.485, a qual consta a seguinte descrição: componente do motor Corsa, suporte de motor Corsa, peça fundida de metal modular com mistura de ferro silício e ferro magnésio adicionantes, tal, peça rebardada. As diferenças de alíquotas foram detalhadas pelo auditor fiscal na planilha contendo notas fiscais, produtos automotivos, diferenças de PIS e COFINS. Este ponto não foi especificamente contestado pela recorrente, estando abrangidos somente os argumentos genéricos relativos a princípios, os quais serão apreciados abaixo. Por outro lado, conforme conclusões contidas no referido termo, após as informações prestadas pela contribuinte, constatou o senhor auditor fiscal que o autuado adotou a classificação 73.25.10.00 para a peça descrita como braço, com as especificações ali. Não obstante as mesmas estarem especificadas como componente do motor Corsa, suporte de motor Corsa. Para a fiscalização e autoridade de primeira instância, a classificação correta para os produtos da sua fabricação destinados à utilização em veículos automotores seria na posição 84099190, expressamente listados no anexo 1 e 2 da Lei 10.485 de 2002, portanto, sujeitos à alíquota diferenciada. Nesse ponto, o cerne da questão a ser decidida por esse colegiado é se realmente a empresa recorrente produz peças destinadas à utilização em veículos automotores na posição NCM 84099190, listados no anexo 1 e 2 da referida lei, sujeitos à alíquota alterada pela Lei 10.865 de 2004. Primeiramente, cumpre ressaltar que a recorrente tem como objeto social as atividades especificadas abaixo. Em sua defesa, trouxe breves comentários a respeito do tema. Consta em suas razões de defesa, com base na regra geral da interpretação do sistema harmonizado, o argumento de que as referências a um artigo em determinada posição abrange esse artigo, mesmo incompleto ou acabado, desde que apresente no estado em que se encontra as características essenciais do artigo contemplado ou acabar. Dessa forma, tendo em vista que o produto fabricado é remetido a outra empresa de fundição, não se trata de uma autopeça, visto não possuir as características do produto acabado, características essas adquiridas somente após passar pela empresa seguinte da cadeia. No mais, todos os demais argumentos apresentados pressupõem o exame da constitucionalidade das leis. Sem razão é recorrente. O caso em litígio não segue esse raciocínio. Primeiro, pela inércia da recorrente em trazer aos autos qualquer prova ou indício para lastrear seus argumentos, não havendo prova capaz de modificar o ato praticado pela autoridade fiscal. Segundo, e último, porque a característica de ser parte, ainda sem finalidade definida, me parece distante do caso concreto, especialmente quando se descreve o produto como componente do motor Corsa. Em verdade, o argumento relacionado na RGI 2A não traz qualquer modificação ao entendimento adotado pela fiscalização, senão vejamos. Em resposta ao termo de constatação e informação fiscal, o contribuinte fiscalizado informa que a peça braço é obtida fundindo-se ferro conforme especificações do projeto, enviada a esta fiscalização. Ressalta ainda que as peças são vendidas de forma inacabada à empresa Carnemini Fundição, Indústria e Comércio, considerando que, após a fundição, a peça adquire seu formato definitivo, definido pelas características, pelas especificações do desenho do projeto, e tendo em vista a regra 2A da RGI, acima transcrita, conclui-se que mesmo estando incompletas ou inacabada, a peça citada deve ser classificada na posição referente à peça acabada. É de se observar, inclusive,
que esta alteração na classificação corresponde aos fatos apresentados pela própria autuada em respostas às intimações fiscais. A fiscalização exigiu informações que permitissem uma maior identificação dos itens constantes das planilhas apresentadas. Em relação ao produto especificado como componente de motor Corsa, suporte do motor Corsa, classificado na posição 73251000. No curso da fiscalização, a contribuinte foi intimada a apresentar cópia do desenho ou projeto técnico do produto, esclarecer sobre sua utilização, se sua utilização é exclusiva de motores de veículos automotores e justificar a classificação adotada. Em resposta, a interessada apresentou uma cópia do desenho técnico da peça e reafirmou a descrição no sentido de que a peça é utilizada em motores de veículos automóveis e que a classificação decorria do fato da venda ser realizada para outra empresa, também em fundição. De posse dos elementos identificados do produto, é que a fiscalização procedeu de forma clara e didática à reclassificação fiscal e obediência às regras gerais de interpretação, na qual verificou-se que a aplicação da regra 2A ser o produto corretamente classificado na posição 84099190. Nesse aspecto, o procedimento fiscal mostrou-se correto e não merece reparos, ao contrário, prima pela clareza e correção. Se não vejamos, aqui ele traz todas as descrições da classificação fiscal, no caso do componente em si. Por sua vez, os motores de automóveis são classificados na seção tal, especificamente na posição 8407, motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por centelha, faísca, motores de explosão. Em resposta ao item 4 do termo de constatação e da informação fiscal, a contribuinte fiscalizada presta os seguintes esclarecimentos. Quanto ao item 4, realmente a peça é utilizada em motores de veículos automóveis. Listado a justificar a classificação fiscal como 73251010, a contribuinte fiscalizada esclareceu que, quanto ao item 5, foi utilizada a referida classificação 73251000, por se tratar de uma peça fabricada de ferro e o cliente Carnemi Fundição Indústria também é fundição, sendo a mesma que fará a venda diretamente a autopeças. Aqui ele transcreve as notas explicativas, né? A mercadoria em análise é peça exclusivamente utilizada como suporte de motores do automóvel Corsa. Como vistos, os motores de automóveis estão classificados na posição 8407. Repetido que dispõe a regra 1 da Regras Gerais de Interpretação para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições das notas das seções do capítulo. A seguir, transcreve o texto da posição 8409, que se refere a partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinadas aos motores nas posições 8407 ou 8408. Conclui o texto transcrito que a peça braço está classificada na posição 8409. Como a classificação fiscal é definida por 8 algarismos, restam os últimos 4 algarismos finais para obter a completamente. Aqui ele trata trata das subposições, portanto, conclui-se que a classificação fiscal da peça braço é 84099190. Do exposto acima, as peças descritas nas notas fiscais como braço deverão ser reclassificadas na posição tal. A subposição 840991 está expressamente listada no anexo 1 da Lei 10.845 e, portanto, todas as mercadorias classificadas nessa subposição estão sujeitas à incidência das contribuições às alíquotas determinadas no artigo 3º, inciso 1, da linha B das citadas leis 10.485 de 2002 e artigo 36 da Lei 10.865 de 04. Como se nota, o próprio texto das posições em conflito resta patente a impossibilidade da classificação da peça braço, cuja descrição pela própria recorrente é de componente de motor Corsa, suporte de motor Corsa, peça fundida de motor metal nodular, com uma mistura de ferro silício e ferro magnésio adicionantes ser classificada como metais comuns em suas obras.
Tomando-se a tudo que foi dito, para que fosse possível eventual provimento do recurso ou mesmo a realização de diligência, caberia ao contribuinte trazer aos autos qualquer elemento capaz de, no mínimo, suscitar dúvida pelo auditor fiscal, que, por bem ressaltado pelo julgamento do primeiro grau, fundamentou devidamente o ato praticado com base nas regras de interpretação e nas informações disponibilizadas pela própria contribuinte. Percebe-se, então, que a deficiência da comprovação e da existência do fato extintivo ou modificativo da situação jurídica posta já era de conhecimento da recorrente desde o acordo em primeira instância. Contudo, em seu recurso, trouxe a mesma fundamentação deficiente trazida em sede de impugnação. Aqui eu junto uma decisão proferida dos próprios itens comercializados pelo recorrente, num acordo no Conselho, um acordo de relatoria do Silvio Renan de Nascimento, que trata praticamente sobre a mesma matéria. Dessa feita, conclui-se pela manutenção da reclassificação adotada pelo fisco, visto que a recorrente, durante todo o processo administrativo fiscal, ou mesmo durante o procedimento de fiscalização, não trouxe aos autos qualquer prova capaz de modificar o ato de reclassificação praticado pela autoridade fiscal. Aqui eu tratei da possibilidade, da impossibilidade de discorrer sobre a inconstitucionalidade da decisão administrativa, no caso das leis, né, que ele diz que são inconstitucionais, da incidência dos juros exigidos sobre a multa confiscatória, tem a súmula 4, a alegação recursal sobre o caráter confiscatório da multa também afasta pela súmula 2, e da conclusão, por tudo exposto, conheço recurso voluntário para afastar a preliminar de nulidade arguída e no mérito negar-lhe provimento. É como eu voto, senhor presidente. Ok, passa a deliberação. Senhores? Passo ao voto, então, doutor Vinícius. A relatora. Ok, doutor Walker Araújo. A relatora. Doutor Jorge Abud. Com a relatora. Doutor José Renato. Voto com a relatora. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutora Denise. Não, trocou com a Larissa. Você me pulou, presidente. Desculpa, doutora Larissa, desculpa. Relator. Tá, eu, o doutor Rafael, já falou, né, com o relator. E agora eu voto também com a relatora. Então, foi rejeitada a preliminar e no mérito foi negado o provimento ao recurso. Nós temos o voto da relatora. Com isso, eu peço para que seja interrompida a gravação. Isaías.